Estamos de volta com o Jornal Ideal. Você sabia que de todas as horas que você passa no escritório, apenas 1/3 é produtivo? Ou seja, se você trabalha 10 horas por dia, umas 6 horas são desperdiçadas. A constatação foi feita pela consultoria Tríade do Tempo, especializada em produtividade. E para conversar com a gente sobre desperdício do tempo, eu recebo agora o Christian Barbosa, que é sócio da Tríade do Tempo. Tudo bem, Christian? Tudo ótimo. Tudo jóia? Ô, Christian, é isso mesmo a história? Quer dizer, a gente só aproveita 1/3 do tempo no escritório? Esse resultado partiu de uma pesquisa com mais de 15 mil pessoas aqui no Brasil e mostrou que 1/3 apenas do tempo dos executivos são dedicados a tarefas que são realmente importantes. Os outros 2/3 são distribuídos entre tarefas urgentes, coisas correrias, coisas de última hora. Apagar incêndio. Apagar incêndios, né, que todo mundo está acostumado. E o outro 1/3 com coisas que a gente chama de circunstanciais, ou seja, desperdícios de tempo. Por que isso acontece, Christian? Bem, isso tem vários fatores, né? O primeiro, assim, o mundo hoje está acostumado a correr. Então, o que a gente vê são os executivos estressados, executivos que não sabem se planejar direito e que não planejam bem com as suas equipes. Isso gera uma cascata de urgências. Começa com ele e vai levar até a última pontinha ali da pirâmide executiva. Então, isso é um problema mesmo. Outros fatores são constantes interrupções, problemas com e-mail, problemas com reuniões. Então, hoje o mundo corporativo está assolado de ladrões de tempo aí que a gente acaba nem percebendo. O que são os grandes vilões, Christian? Bem, esses vilões hoje, o que eu vejo com os 3 com maior frequência que a gente sempre encontra numa consultoria é, primeiro, as reuniões, né? Hoje as reuniões são uma problemática enorme. A gente tem uma outra pesquisa que mostrou que realmente só 1/3 de reuniões são eficazes, 60% delas são reuniões que não servem para nada. E como é que você, só um parênteses aqui, Christian, como é que a gente transforma uma reunião improdutiva em produtiva? Bem, a reunião é um processo de 3 fases. Ela tem antes, o durante e o depois da reunião. Então, a boa parte dos problemas da reunião, ela nasce antes da própria reunião acontecer, na preparação, do planejamento, eu diria. As pessoas descobrem na reunião o que estão fazendo ali. Então, esse é um erro muito grande. A gente tem que planejar qual que é o objetivo da reunião, o que a gente quer ter quando essa reunião acabar. Se isso não estiver claro antes, esquece, a reunião não vai funcionar direito. Então não pode ter vários objetivos. Tem 10 coisas, não, 1 ou 2 no máximo. E aí você conduz uma reunião adequada. Te interrompi, você estava falando dos vilões, que tem as reuniões improdutivas, e-mails. Que outros vilões a gente tem que roubam o nosso tempo? Então, hoje um grande vilão que eu posso ver também é o e-mail. Né? As pessoas gastam em média 3 horas por dia para ler, responder, classificar e organizar suas mensagens diariamente. Então se você não tiver um bom modelo para lidar com o seu correio eletrônico, você vai perder tempo à toa. E que modelo que é esse? Porque o e-mail é importante, né, Christian? Sim, o e-mail ele é importante e muitas das suas tarefas vêm a partir do e-mail. Mas o que a gente vê hoje, né, o que eu chamo do e-mala, é aquele cara que usa muito mal o seu e-mail. Então o que a gente pode falar? Primeiro, às vezes a gente vê pessoas que têm uma caixa de entrada com mais de 100, 200, às vezes 300 mensagens na caixa de entrada para mais. E aí a gente vê o seguinte, a pessoa ela não consegue lidar com todo aquele volume de mensagens. Um bom executivo, ele termina o seu dia de trabalho com no máximo 25 mensagens na caixa de entrada. Então o que ele tem que fazer para chegar nessa meta? Ele tem que fazer 3 coisas básicas. Primeiro, reservar horários para ver o e-mail. Não ver a todo momento, porque senão isso gera uma ansiedade. A pessoa é a todo momento interrompida para ver e-mails que são às vezes necessários. Mas aí, Christian, se entrar um e-mail urgente do chefe, do superchefe, e ele só tem aquele horário, isso não é ruim, essa estratégia? Essa é uma boa constatação, né? O e-mail urgente. Primeiro que e-mail nunca deveria ser urgente. A gente não pode garantir que o e-mail vai chegar na outra ponta. Né? Assim, principalmente quando você está fora da empresa, mandar um e-mail urgente para um cliente, para um fornecedor. A gente está passando pela internet, vai que caiu algum servidor, se dá algum problema. Então a gente tem que começar a trocar a urgência de e-mail por telefone. Ser muito mais eficaz, falando é mais rápido do que mandando um e-mail, esperando um tempo de resposta para a pessoa. Eu sinto às vezes que o e-mail serve como um documento, né? O telefone não é documento, mas o e-mail eu documentei que eu avisei que a reunião mudou de horário. Essa falta de credibilidade, às vezes, que as pessoas têm nas empresas, gera esses problemas com o e-mail. Então, assim, nem tudo precisa ser documentado, né? Boa parte das coisas não precisam de tal documentação. Existem coisas que realmente exigem essa documentação, mas a maioria não. Quando exigir, ok de você mandar um e-mail. Mas a forma de comunicação adequada para urgências é o telefone, é falar pessoalmente. Eu conheci um executivo uma vez, Christian, que ele, sabe, bandeirinha vermelha e verde? Ele põe a bandeirinha em cima da mesa. Se era vermelha, ninguém podia falar com ele, para ele não ser interrompido o tempo inteiro e não perder muito tempo com coisas inúteis. E quando estava verde, você podia, até estagiário, ia conversar com ele que estava ok. Como é que a gente faz para o nosso dia a dia para ter a produtividade rolar melhor e você não ser interrompido o tempo inteiro, Christian? Bem, primeiro, a gente tem um nível de assertividade alto, né? A gente não pode querer aceitar tudo, nem querer atender todos, porque simplesmente não dá tempo de fazer tudo isso. Tem que aprender a dizer não, então a gente às vezes tem que chegar para pessoas que estão todo momento interrompendo, falando...
feedback às vezes positivo para a pessoa, olha, por favor, evita me interromper nesses momentos, tal. A gente tem que ser um pouquinho mais assertivo. Às vezes criar algumas rotinas com a sua equipe, principalmente para gestores executivos, do tipo, pessoal, olha, para decisões até X reais ou tais pontos, por favor, tomem direta a decisão, não precisa nem me contactar. Então você começa a descentralizar um pouquinho, delegar, mas não só delegar, comunicar corretamente, criar padrões, protocolos onde as pessoas possam tomar as suas próprias decisões sem vir interromper você. Então isso é essencial que o gestor faça. E essa coisa de comunicar, um protocolo com a equipe. De que tipo? Esse negócio da bandeirinha, ele pode funcionar muito bem. Se toda a equipe tiver essa consciência. Se a equipe não tiver consciência, esquece. Vai ser um chacota ali, vão brincar com ele, não vai ter jeito. Mas se a equipe inteira comprar a ideia e tiver um padrão, aí pode ser uma coisa muito interessante para ser implementada. A gente vê os executivos reclamando que trabalham 12, 14 horas por dia. Se o cara ele é bem organizado e ele perde o mínimo de tempo possível, né, no dia a dia dele, quantas horas ele pode trabalhar num dia? Tem um ideal, assim, olha, se trabalhar 6 horas por dia concentrado é ok. Tem um tempo? Acho que não tem um ideal, depende muito de perfis. O que eu vejo, por exemplo, às vezes executivos na alta direção, eles gostam de trabalhar 10, 12 horas, já é um padrão que eu tenho ouvido. Gostam, pessoas que gostam, têm prazer em trabalhar. Você pega, por exemplo, empreendedores. Empreendedores são os maiores workaholics que eu vejo no meu dia a dia, são os empreendedores. Trabalham às vezes 16, 18 horas, que eles têm uma verdadeira paixão pelo trabalho. Mas é imprescindível que você coloque um limite para isso. Se você não colocar um limite, você sempre vai dizer assim, mais um pouquinho só, preciso só mais uns meses nessa dedicação, e esse limite nunca chega. Então precisa estipular um pouquinho quanto tempo que eu realmente tenho que me dedicar por dia para fazer isso acontecer. Eu acho que a gente pode, um dia de 8 horas, de 10 horas, fazer o dia funcionar muito bem, se a gente se focar, se a gente for produtivo. Almoço de negócio, você considera que esse tempo, ele está sendo perdido? O quanto se usa realmente das horas de um almoço de negócio? Acho que a gente não pode ser radical, né? Tipo assim, não vamos ter almoços de negócio, vamos aproveitar o almoço só pra gente. Depende, tem pessoas que têm essa política, ótimo. Eu acho que a gente pode sim aproveitar o almoço de negócio para fazer reuniões, desde que a gente saiba separar as coisas, né? Momento para almoçar, acabou o almoço, aí você pode fazer a sua breve reunião. Se tentar misturar os dois, a coisa pode desandar, você vai demorar mais tempo, mais do que você gostaria. E você? Você costuma organizar bem seu tempo, Christian? Muito bem, eu aprendi bastante sobre isso. E é dono do negócio, é muito mais fácil, né, Christian? Nem tanto. As pessoas às vezes perguntam, pô, empreendedor tem mais tempo? Estou escrevendo um novo livro para empreendedores e o que eu vejo é que não. Os empreendedores são as pessoas que menos têm tempo na empresa. Interessante isso. Você pode sair qualquer hora. Nem sempre isso é verdade. Muito obrigada por sua participação hoje aqui com a gente, Christian. Obrigado a você.